Olá, está começando mais uma edição do seu programa de negócios. Quando a gente fala em negócios impactados pela pandemia da Covid-19, inevitavelmente, o pensamento logo traz à lembrança o segmento de bares e restaurantes, os primeiros a fechar as portas para o atendimento presencial. O setor da alimentação trabalha com algo que é essencial, mas com as restrições impostas pelos protocolos sanitários, precisou se adaptar em tempo recorde para sobreviver a essa turbulência toda. Veja só esse dado. De acordo com a Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, cerca de 300 mil estabelecimentos fecharam definitivamente as portas em 2020. Isso significa que o faturamento em queda afetou significativamente o poder aquisitivo dos trabalhadores. Em 2020, a pesquisa mensal dos serviços, do IBGE, apontou uma queda de faturamento de 36,8% nos setores de alojamento e alimentação. Isso fez com que a remuneração dos trabalhadores também encolhesse, contrariando a tendência de crescimento anual. Adaptação, inovação, coragem. Essas palavrinhas salvaram muitos negócios no Maranhão e no Brasil. Quando chegou a primeira onda da pandemia, o restaurante que Maristela administra em São Luís pegou um primeiro grande choque, mas havia um saldo positivo que amenizou a situação. A gente vinha vindo de um final de ano muito bom, então a gente tinha um fluxo de caixa legal e a gente conseguiu sobreviver a essa pandemia fazendo da seguinte forma. A gente reunimos todos os nossos funcionários, nós tínhamos 28 funcionários na época, chamamos todos, demitimos e pagamos todas as indenizações, recontratamos para que eles trabalhassem para a gente por diária. O mesmo ocorreu em diversos outros negócios do ramo. A rede de restaurantes do Fabrísio, que atua com rodízio, sentiu o impacto na hora de se adaptar. Foi um desafio grande, mas de uma certa forma isso veio fazer uma agregação de valor para nossas casas. Então hoje a gente já tem parceiros, a gente trabalha na questão de logística, entrega, né? E também para nós foi um agregado de em torno de 20% a 25% dentro do nosso estabelecimento, agregação de delivery, coisas que a gente não fazia anteriormente. A capacidade de se adaptar à nova realidade foi indispensável a muitos empreendimentos, uma feliz descoberta para alguns negócios. O delivery ele não representava nem 40% do nosso faturamento e agora ele é o nosso 100%. Isso nos trouxe muito aprendizado, né, sobre essa operação e a gente agora não quer mais retroceder nesse aspecto. Então a gente ainda quer permanecer com o nosso salão aberto, sim, a partir do dia 31 de julho, porém, nós vamos manter as estratégias de vendas para esse canal chamado Delivery, que hoje a gente entende que tem um custo operacional muito menor e isso aumenta a nossa margem de faturamento. Fato é que, apesar da flexibilidade e da adaptabilidade, a carga de impostos é apontada pela Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, como o principal fator do endividamento das empresas do ramo. 72%, segundo as nossas pesquisas, estão endividados, sendo que os impostos formam o maior contingente dessas dívidas. E a imensa maioria, 77%, trabalharam no prejuízo nos últimos meses, ainda em função das restrições. O presente já aponta um bom sinal de retomada e recuperação de prejuízos. E os turistas, em função de todas as notícias que correram no Maranhão a respeito da vacinação adiantada, eles estão se sentindo seguros para vir para o Maranhão. E a gente tem recebido turista, não do exterior, mas dentro do Brasil, muito, de tudo quanto é lugar, Brasília, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas, eles estão se sentindo seguros para vir para cá. Trabalhadores afastados, aos poucos, vão retornando aos postos de trabalho. A gente optou pelo afastamento, não fazer o desligamento das pessoas, até porque a recontratação, o treinamento, isso também tem um custo e é um novo recomeço, então a gente optou por afastar. E quando as coisas começaram a retornar ao normal, a gente foi chamando gradativamente as pessoas com redução de carga horária e se ajustando conforme a necessidade da empresa. Para o futuro, as expectativas são positivas. A gente espera que com a reabertura que está acontecendo,
os bares e restaurantes possam retomar o faturamento em breve e que até o final do ano a gente consiga ter uma situação bem melhor. Mas é preciso prestar atenção principalmente na questão do endividamento. 70% dos bares e restaurantes dizem que vão aderir ao novo Pronamp assim que os bancos liberarem o crédito. Então nós precisamos destravar esse crédito o mais rápido possível para que os restaurantes possam cumprir as suas obrigações e, voltando a faturar, possam voltar à normalidade. Como a gente acabou de ver, o serviço de delivery, a entrega, já não era novidade quando a pandemia chegou, mas se apresentou como o único caminho para quem trabalha com alimentação. Quem não estava preparado precisou fazer investimentos urgentes, reorganizar tarefas, procedimentos e metas. E isso exigiu muita habilidade e jogo de cintura dos empreendedores. Por isso, agora eu já vou caminhar aqui para o cantinho da nossa entrevista e saber do nosso consultor de conteúdos, o Arthur Cabral, quem são as nossas convidadas de hoje. Então, olá, Arthur, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Dalva. Vamos conhecer aqui, apresentar para o público as nossas duas convidadas da edição. Nós temos aqui o prazer de receber hoje a Camila de Minda, presidente do Sindibares, Sindicato Empresarial de Bares, Restaurantes e Similares do Maranhão, e Carol Azevedo, empresária do Grupo Ferreiro. Boa noite a vocês. Boa noite. Obrigado por terem vindo. Obrigada pelo convite. Que ótimo, então acho que não dá para a gente começar esse nosso bate-papo com as nossas convidadas sem perguntar. Os impactos da pandemia são sentidos até hoje, mesmo depois da reabertura e de tantos protocolos, tantas alterações. Então, queria poder ouvir de vocês as experiências, até mesmo pessoais, nesse mais de 1 ano e meio que se passou desde o início da pandemia até aqui. Bom, Arthur, obrigada. Dalva, obrigada pelo convite. Eu, em nome do Sindibares, o que eu posso passar para vocês que todo o segmento sente muito todo esse pacote de restrições que são necessários, porém eles impactam muito na viabilidade das empresas e manutenção de empregos, né? Diariamente a gente vem negociando, conversando a flexibilização de alguns protocolos, né, de algumas restrições, para a gente tentar manter empresas abertas e empregos, né? Porque hoje nós não temos nenhum benefício do governo que consiga suprir, né, a necessidade da empresa e dos empregados, né? E as restrições, elas impactam muito fortemente nos faturamentos, né, das empresas e muitas não sobreviveram, né? A gente tem um percentual altíssimo de empresas que fecharam suas portas e não voltaram por conta do fechamento temporário e somente o delivery funcionando, né? Boa parte das empresas não tem o perfil do delivery, o cliente não tem aquele perfil. Bom, eu, além de presidente do Sindibares, eu sou empresária e o perfil da minha empresa não é delivery, o perfil da minha empresa é o atendimento presencial. E todas as vezes que tem a pausa do atendimento presencial, a minha empresa sofre fortemente com prejuízos além do que podemos. Então, a vacinação chegando e essa flexibilização acontecendo, as coisas tendem a melhorar, mas também depende muito do público voltar, das pessoas se sentirem seguras e voltar, porque os protocolos sanitários são cumpridos em muitas casas, né? E com a consciência do cliente e a consciência do empresário andando junto, a gente consegue fazer uma retomada mais fácil, com segurança para todo mundo. Como é que tem sido no Grupo Ferreiro, que reúne aí já uma série de estabelecimentos? Inclusive, você pode diferenciar o perfil de cada um para a gente conhecer melhor a proposta. E até para saber, né, Dalva, se os restaurantes sentiram menos que os bares, vocês que sempre conversam, os restaurantes sentiram menos que os bares também? Boa noite, eu queria agradecer primeiro o convite. Nesse 1 ano e meio de pandemia, a gente vem sentindo muito todas as restrições, como Camila falou, né, a gente tem que respeitar, existe um protocolo, logicamente todos querem respeitar, mas a gente sentiu, principalmente nas 2 operações que a gente tem, que uma é num ponto turístico, né, e a outra que é dentro de um shopping. Então essas 2 operações, no período que teve maior restrição, a gente tentou no início emplacar o delivery e a gente não teve uma resposta boa, a gente não teve um movimento significativo para manter ele aberto. Então, foram 2 operações que a gente teve que realmente fechar no período das restrições, que ficou liberado o delivery. Com relação ao delivery, até eu vi um depoimento, Dalva, de um empresário lá de São Paulo,
Ele disse que para o delivery realmente ser rentável, a estrutura tinha que estar voltada para o delivery. Não você tem uma estrutura de salão que tem que se adaptar ao delivery. Como é que é isso? Nós temos 4 operações que são voltadas realmente para o atendimento ao público no salão. Eu não tinha nenhuma operação que realizava delivery. Então, na pandemia, a gente teve que se reinventar e, assim, em menos de 24 horas, colocar o delivery no ar, né? Até porque nós somos um grupo que tem mais de 150 funcionários. Então, eu tinha uma folha no final do mês para pagar. Então, acabou que a gente se reinventou. De 4 restaurantes, a gente conseguiu colocar delivery em 2, mas, assim, não é um movimento significativo, eu não consigo pagar minhas contas. Eu consigo mal pagar a minha folha de funcionários, né? A gente gira em torno do que 20% do que eu faturo no salão, eu faturo no delivery, no mês. Então, assim, não é uma operação que hoje seja voltada para mim, porque minha estrutura não foi adequada para o delivery. E falando, Arthur, especificamente do Grupo Ferreiro, que tem um nome, é uma marca importante, as pessoas ficaram eufóricas com a possibilidade de voltar a se reunir, respeitando ali as determinações todas, mas como, por exemplo, estabelecer, ou dizer, compartilhar o que fez o Grupo Ferreiro para conseguir permanecer, sobreviver, o que foi fundamental, o que você também, Camila, pode observar enquanto presidente do sindicato que mantém ali aquelas empresas que permaneceram de mudanças de ativas. Gestão, né? A gestão, é isso. Como foi a gestão? Como é a gestão, né? Eu acho que as empresas que sobreviveram até agora, elas sobreviveram pelo poder da reinvenção. E reinventar... E da insistência, né, Camila? Isso, além de reinventar nesse momento, não foi simplesmente criar uma estratégia, foi se envolver, estar dentro e carregar o filho no colo. Sacrificar Porque também. foi isso, né, Carol? A gente teve que ir para dentro, fazer trabalho de 3, 4, para poder honrar aquelas famílias que trabalham conosco, né? Porque são 150 empregados aqui, mas são, no mínimo, 500 pessoas que dependem indiretamente dela, além de fornecedores, de parceiros, do Flanelinha, de todo mundo que envolve o negócio. Grande, né? Então, a persistência e a coragem pesou muito nessa jornada de todo mundo que chegou até aqui aberto. E hoje, a coragem precisa ser maior, porque existe um legado atrás que fica de conta, de dívidas, de impostos, que precisarão ser pagos e que a gente hoje pede que os governos tenham um olhar diferenciado para essa cadeia, né, que é a gastronomia, que hoje, aliás, antes da pandemia, era a que mais empregava no país, é a maior indústria de empregos do país, né? Já não é mais, Camila? Olha, a cadeia gastronômica em alguns estados ela foi completamente destruída. Muitos fecharam. Se a gente olhar... Mas acho que foi um período, né? Vocês acham que mas tem estados hoje que tem restrições até hoje. Funcionando o final de semana até às 9. Que até semana passada estava em lockdown. O nosso estado, Maranhão, foi um dos primeiros no caminho da retomada. Nós conseguimos reabrir o atendimento presencial no dia 27 de junho de 2020. Nesse período no país, a maioria das capitais estavam fechadas. E foi um trabalho árduo de construção de protocolos, de negociação, de conscientização dos empresários, porque tudo era muito novo. E conseguimos abrir, nos mantivemos abertos um bom tempo, depois precisamos fechar um período novamente. E assim a gente foi brigando, lutando cada dia pela sobrevivência da nossa empresa. Porque é dali que a gente precisa, né? Então, além de reinventar, né, Carol? A gente teve que ter muita coragem para tocar o negócio, não deixar a coisa parar no meio do caminho. Vamos falar um pouquinho dessa reinvenção, né, nos blocos, né, Dal? Pois é, a gente até citou agora há pouco na abertura, gente, que a coragem, ela é necessária, inclusive, quando se precisa sacrificar. Sacrifícios foram feitos de todas as partes, eu acredito que não foi diferente para vocês também, nas suas experiências, suas empresas, enfim. Mas a gente vai fazer uma rápida pausa aqui agora e já já nós vamos saber mais sobre o que se espera para o ano de 2021 no segmento da alimentação fora de casa. É já já.